Olá, pessoal. Meu nome é Juliana de Moura, eu sou aluna do sétimo período do curso de Licenciatura em Química e hoje iremos analisar um artigo intitulado Validação do método quantitativo de nidrina para comprimidos genéricos de cefaxelina. Os autores desse artigo são Mário Raul, Celina Maria, Mozon e Maria de Carmen Teresa Sá, certo? Esse artigo estabelece os parâmetros exigidos pela USP e pela Farmacopeia Argentina para analisar quantitativamente a cefaxelina em comprimidos genéricos, certo? A quantificação da cefaxelina é um princípio ativo de referência para quantificar a cefaxelina, que é essa molécula aí que vocês estão observando aí no material, certo? O segundo método que eu trouxe para vocês é os métodos que os autores utilizaram para determinar a cefaxelina presente lá nos genéricos, nos comprimidos genéricos das farmácias. Os métodos que eles utilizaram foram densitometria, extração em fase sólida, eletroquímica, cromatografia, quimioluminescente, espectrofotometria e espectrofotometria, certo? Esse método usa a nidrina como um reagente cromogêneo, certo? O grupo amino atua como um ligante em formação de completo com elétron, átomo ou moléculas receptoras. Vocês observam que esse radical amino se localiza aqui perto do anel, né? Do anel aromático, logo ligado ao carbono, certo? Prosseguindo. A parte 3 que eu destaquei desse artigo é a parte experimental, que utiliza os reagentes e a amostra. As amostras que esses autores utilizaram foram princípio ativo da cefaxelina, eles utilizaram ácido sulfúrico 98% com grau de reagente analítico, utilizaram a acetonitrina, fosfato de potássio monobásico e hidróxido de potássio, certo? E os expientes que eles utilizaram foram a celulose microcristalina, com a porcentagem entre 13,20%, glicolato de amido sódico, 5,10%, polivinilpirolidona, desculpa a pronúncia, cerca de 5,60%, estearato de magnésio, 1%, e talco, 2%. Sobre os procedimentos que os autores utilizaram para determinar a introdução da cefaxelina, né? Um dos procedimentos foram o procedimento espectrofotômetro, que eu estou com o projeto do artigo aqui dos autores em mãos e eu vou ler para vocês, certo? O procedimento espectrofotômetro, como se deu, né? Eles utilizaram uma solução estoque de cefaxelina, onde foi preparada dissolvendo-se 0,250 gramas de cefaxelina pura em 500 ml de água destilada, obtendo-se uma solução de 0,5 miligramas por ml. Soluções de trabalho de ácido sulfúrico, 20%, e nidrina, 0,2%, foram preparadas. Padrões contidos em 1, 2, 3 e 5 ml de solução estoque de cefaxelina, certo? O procedimento de HPLC-UV foi dado da seguinte forma. Uma amostra foi preparada dissolvendo-se 6,8 gramas de fosfato de sódio monobásico em 1 litro de água destilada. O pH foi ajustado para 5, mais ou menos 1.
com hidróxido de potássio a 10%. Essa solução foi utilizada na presença da fase móvel e na dissolução das soluções estoques e amostra. O método usou uma coluna cerca de 125 por 45 metros, soluções de pó monobásico, certo? Lembrando que esses procedimentos que eu irei citar mais à frente e esse que eu acabei de citar foram os procedimentos que os autores utilizaram para determinar a cefaxelina presente nos genéricos encontrados. A validação do método espectrofotômetro, né? Os autores fizeram um teste e eles validaram os testes. Esse teste eu acabei de citar, do espectrofotômetro. O esquema de validação do método proposto para a cefaxelina corresponde à categoria 1. Inclui métodos analíticos para a quantificação dos principais componentes de matérias-primas ou princípios ativos em formulações farmacêuticas. Os requisitos de dados para a validação de um método analítico de categoria são exatidão, repetibilidade, precisão intermediária, especificidade, linearidade e intervalo linear. Irei detalhar mais o que significa cada um deles e como esses tipos de categorias foram importantes para o desenvolvimento do projeto dos autores, certo? Precisão. A proximidade entre os resultados experimentais e o valor real é válida. Para determinar a precisão, duas maneiras podem ser usadas. O primeiro é realizar ensaios de recuperação da cefaxelina quando o método analítico é aplicado em soluções de placebo enriquecida com princípio ativo. O outro compara os resultados do método analítico proposto com outro cuja exatidão foi estabelecida. A especificidade presente também no artigo dos autores. Os aspectos de absorção de reagentes mais a solução de placebo foram muito semelhantes entre eles. Isso mostra que os recipientes que acompanham um ingrediente ativo na formação são quimicamente indiferentes aos reagentes usados. A especificidade do método foi demonstrada. Linearidade e intervalo. Os métodos foi linear ao longo da faixa estudada. Não é necessário explorar a linearidade da resposta em uma faixa de concentração mais baixa, pois é o controle de qualidade do ingrediente ativo de um medicamento. Os intervalos de confiança para a intercepção e inclinação foram calculados usando o Microsoft Excel e planilha. O intervalo de intercepção inclui o ponto 0, com nível de confiança de 95%. Concluindo, a análise desse artigo, os resultados obtidos permitem a aplicação desta metodologia espectrofométrica para a quantificação do princípio ativo em comprimidos farmacêuticos contendo cefaxelina, fármaco único com exatidão e precisão comparáveis ao método de referência, sem interferência de recipientes comuns e com requisitos estabelecidos. Certo? E obrigada pela atenção.